Meus queridos, muito bom dia, espero que você esteja muito bem e hoje nós vamos começar a live de número 10. Que é isso, hein, meu querido? Isso é que é consistência. Nós estamos há 10 semanas falando sobre tráfego pago, marketing digital, tudo isso 100% voltado para corretores de imóveis. E tá vendo esses troféus e essas medalhas aqui atrás? Elas provam que o que eu estou dizendo não é algo só teórico ou algo que é só mais uma aula de marketing digital ou de tráfego pago, mas sim uma realidade que eu vivo e que eu consigo passar para outras pessoas. E para nós já entrarmos no tema da live, que hoje vai ser feijoada, meu querido, não é papinha de neném, é assunto pesado e que pouca gente vai conseguir assimilar, mas é muito importante para você conseguir otimizar seus resultados. Eu quero pedir para você já clicar no botão aqui do like. Se você está acessando o meu canal pela primeira vez, eu queria pedir para você clicar no botão de se inscrever. Aqui constantemente tem conteúdos, aulas, que com certeza vão ajudar você a elevar o seu nível. E também, se você é corretor de imóveis ou quer se tornar um corretor, aqui na descrição tem um link da minha página, onde você vai acessar e vai deixar o seu contato ali para você, quem sabe, fazer parte da minha equipe de corretores. Eu quero que você clica lá, se cadastre para tomar um café comigo, bater um papo e quem sabe você se tornar parte da minha equipe, uma equipe de vencedores e que eu vou acompanhar e te treinar de perto. Beleza, meu querido? Tamo junto? Vamos começar então a aula de hoje. E hoje, como você já viu ali no título da live, nós vamos falar sobre um assunto que faz muita gente tremer na base, que é diagnóstico de campanha. O que é diagnóstico de campanha? Eu já deixei aqui preparado. Essa aula ela vai ser uma aula bem teórica, tá? Onde nós vamos mais falar do que executar lá no gerenciador de anúncios. E se eu fosse você, já deixava papel e caneta na mão para você não se esquecer de nada e aprender tudo o que está ali. Vamos lá então, meu querido. Hoje você vai aprender comigo como analisar as suas campanhas. Eu tenho certeza que você em algum momento passou por esse cenário. Ou a sua campanha não estava dando resultado, não performava de forma nenhuma, e você não sabia o que fazer, a única coisa que você sabia era apertar para ativar ou desativar a sua campanha, ou você tinha resultado, mas não conseguia encontrar o padrão para ajustar essa sua campanha. Você já passou por algum desses cenários? Deixa aqui no comentário para mim saber se você já passou. Então, aqui você vai aprender como você analisa esse cenário e diagnostica para poder encontrar a solução, desde fazer com que ela performe, mas caso ela já esteja te dando resultado, mas também fazer com que ela passe a performar caso ela não esteja dando resultado, beleza? Então, vamos lá, o primeiro objetivo nosso aqui, né, é identificar os gargalos e priorizar as correções. E para nós começarmos, nós precisamos entender que toda campanha no Meta Ads, né, você vai ter 3 níveis, né, 3 níveis de campanha. A estrutura de campanha, ela tem 3 níveis. O primeiro é o nível de campanha. No nível de campanha, geralmente você analisa de forma muito direta o resultado e o custo por resultado. Bater o olho, você vai conseguir analisar isso. No nível de conjunto de anúncio, você vai analisar o custo por 1000 impressões. Então, vou até escrever aqui, ó, custo por 1000 impressões. Você vai analisar o alcance dessa campanha, então quantas pessoas elas estão alcançando e qual que é a frequência que esse anúncio está aparecendo para as pessoas. Léo, dá para ver tudo isso aqui a nível de campanha? Dá sim, mas por que você vai analisar no nível de conjunto de anúncios? Porque no nível de conjunto de anúncios, você vai conseguir entender essa métrica de forma mais detalhada, você vai conseguir analisar se todos os públicos estão dando aquele mesmo resultado ou se você tem um público que está com CPM melhor, que está com alcance ou uma frequência melhor do que outro, beleza? E o outro que nós vamos analisar no terceiro nível, e que esse aqui vai ser o primeiro e o que nós mais vamos falar, é o nível de anúncio, que é o de criativo, né? Então, no criativo, nós analisamos 3 métricas ali principais. CTR, que é o quanto o seu anúncio está atrativo, o número de cliques e
a retenção caso você esteja utilizando vídeos, beleza? Então, para nós começarmos, a gente precisa entender que, na maioria das vezes, quando o corretor, né, a pessoa que está fazendo a campanha, ele vai analisar, ele analisa só se ela está dando resultado ou não. E qual que é o problema disso? Você não consegue entender as nuances do porquê está dando resultado ou do porquê não está dando resultado. E aí você passa a ter ou campanhas que dão resultado, mas não atingem todo o seu potencial, ou campanhas que não performam de forma nenhuma, e mesmo que você faça mudanças, ela não vai melhorar. Então, nós primeiro vamos analisar, além do resultado, algumas métricas que eu vou explanar aqui para você. Primeira delas que nós vamos analisar é o criativo. Então você precisa, em primeiro ponto, analisar os seus criativos. Eu gosto de brincar que mais do que dominar o MetaAds, você precisa dominar o Canva, o CapCut, as ferramentas de criação de imagem. Por quê? Hoje em dia o Facebook está quase automático. Muitas coisas que você antes poderia fazer, que você poderia segmentar, o MetaAds foi tirando de nós. Ele hoje em dia quase tudo é advantage. Qual que é a questão disso? Ele não tirou a habilidade de poder fazer os seus criativos. E por isso, essa talvez é a métrica, é o ponto que você mais deve se atentar no seu anúncio. Por quê? É o que a pessoa vê em primeiro lugar, é o que a pessoa analisa, é o que ela assiste. Então, quanto mais você tiver um criativo que seja atrativo, que segmente, que analise o seu público, melhor. E nas métricas do criativo, você vai analisar, a principal de todas é o CTR, que é o quanto o seu criativo está atrativo, o quanto ele está chamativo. Então, quando você tem um CTR baixo, de menos de 1, o que acontece? O seu anúncio está aparecendo para as pessoas, mas ele não está gerando o interesse da pessoa ir lá dar um clique nele. Então, quanto mais baixo, pior. O que você faz quando você tem um CTR muito baixo? Você precisa duas coisas. Primeiro, trocar o seu criativo, trocar aquela imagem ou vídeo, testando outros formatos ou até mesmo mantendo o formato, mas testando outras variáveis. E também você vai aumentar o número de criativos que você entrega para a plataforma. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, enquanto eu vou falando aqui, diferente das outras aulas que eu falava e depois a gente ia para o gerenciador de anúncios, eu vou mostrando para vocês o gerenciador de anúncios para ficar mais prático, tá? Então, quando a gente vem aqui em gerenciador de anúncios, nós abrimos aqui eu deixei até uma campanha que eu vendi. Então, essa campanha eu vendi uma cobertura e olha só que resultado fantástico. 87 conversas pagando R$ 9,68. Léo, tá caro o lead? Não tá, porque era um imóvel de 4 milhões e que gerou uma venda. Calcula aí quanto que foi a comissão aí para você ter uma ideia se valeu ou não a pena. Então, vindo aqui direto, o que eu fiz para minha tela ficar desse jeito? Primeira coisa, eu vim aqui, ó, nesse filtro. Aqui eu vim aqui, ó, achei a campanha que eu quero analisar, selecionei, cliquei aqui em filtro e coloquei aqui filtrar somente a linha selecionada. Dessa forma, ele vai limpar o meu gerenciador de anúncios para ficar mais fácil de analisar as métricas aqui. Depois que eu fiz isso, eu vim aqui, ó, e coloquei no filtro de datas, eu coloquei o máximo. Por quê? Porque é uma campanha mais antiga, então eu queria saber como foi todo o período dessa campanha. Se você quiser analisar só dias específicos, você pode analisar ontem, hoje, 7 dias, fica à vontade, tá bom? Partindo aqui para as abas, eu vim aqui direto para o anúncio. Então, olha a quantidade de anúncios que eu testei nessa campanha. Foram muitos anúncios. E olha só que interessante. Deixa eu até arrastar minha tela um pouquinho aqui para o lado aqui. Muitos anúncios eu testei. Aqui, ó, nós temos pelo menos 12 anúncios testados. E se você analisar, eu tive 2 criativos que foram campeões. Então, que praticamente é o mesmo criativo. Ele teve só algumas variações. Olha só que interessante esse criativo aqui que teve 38 visualizações. Deixa eu colocar o filtro aqui para mostrar só ele, para você entender a métrica aqui de CTR. Cliquei aqui, filtrar somente linha selecionada, e olha só que interessante. Quando eu venho aqui, ó, para a métrica de CTR, deixa eu colocar ela aqui, ó. A métrica de CTR dele era de 0,66. É uma avaliação que a gente pode considerar até baixa, tá? Então, a taxa de cliques no link é até baixa.
Porém, olha a quantidade de cliques que essa campanha recebeu. Mais de 110 cliques. É um número bem interessante. Se a gente for considerar aqui o número de conversas que ela gerou, nós estamos falando que essa campanha gerou aí quase 1/3 dos cliques se converteram em conversas iniciadas. Quando a gente pega as campanhas que tiveram menos conversas, né, que deram menos resultado, deixa eu atualizar aqui para ele voltar as outras. Quando a gente analisa os criativos que tiveram menos resultado, você vai ver que o volume de CTR foi bem baixo, não foi tão bom assim quanto nós estávamos esperando. Deixa eu voltar aqui. Opa, ele não está. Erros técnicos aqui. O Facebook tem disso, tá? Às vezes ele dá uma bugada aqui, você não consegue fazer o filtro aqui da campanha como tem que ser. Pronto, voltei. Deixa eu pegar aqui essa campanha. Pronto. Voltamos. Quando você pega aqui, ó, os criativos que tiveram menor resultado, tiveram resultado inferior, olha como é que foi o CTR deles aqui, ó. Muito baixo. Então, aqui, ó, você pega 0,38, 0,48, 0,48, 0,50. Então, CTRs muito mais baixos. Então, quer dizer que esse anúncio não foi um anúncio atrativo, beleza? Outro ponto, além de analisar o CTR, então, quando que você vai ficar atento na sua campanha, se ao clicar no anúncio, o nível de pessoa que está chegando para você é um bom nível, são pessoas que têm interesse, que têm um padrão que você está buscando. Caso não esteja, o que você vai fazer? Você vai segmentar melhor nesse criativo. Vai colocar elementos que vão trazer a pessoa correta. Como assim? Você está vendendo um imóvel de alto ticket e está atraindo só pessoas que estão buscando imóveis de ticket menor. O que você faz? Deixa bem destacado o preço do imóvel. Isso faz com que o quê? Com que a pessoa, ao ler aquilo, ela já entende que aquele imóvel não é o que ela está buscando e ela já descarta o seu anúncio, beleza? Outra coisa que nós vamos analisar aqui, outro ponto para você analisar nas suas campanhas, é o CPM, e isso nós vamos analisar na etapa de públicos. Então, quando você tem um CPM, que é o custo por 1000 impressões, alto, o que você está fazendo? Quando você tem um CPM alto e um alcance muito baixo, o que está acontecendo? Seu público está muito restrito. O que é um público muito restrito? Vamos aqui para a prática aqui para você analisar. Quando você vai criar a análise da sua campanha, você vai criar o seu conjunto de anúncios, você precisa fazer o quê? Você precisa tomar cuidado para não nichar demais. Nichar como? Então, como que você nicha demais? Você vem aqui na localização e coloca, né? Você quer atingir um bairro específico. Você vem aqui e coloca um raio muito pequeno. Então, você coloca um raio aqui de 1 quilômetro só. Então, essa campanha tende a ter um alcance muito menor. Você vem aqui e adiciona muitos tipos de segmentações. Então, aqui, ó, você viu quando eu coloquei aqui, ó, um alcance menor ali da campanha, ele já ficou vermelhinho aqui porque ele está mostrando que está mais limitado. Quando eu venho aqui, além de colocar isso aqui, eu venho e começo a encher de direcionamento. Coloco aqui direcionamentos mais pesados, né? Como, por exemplo, aqui que você tem um número pequeno de pessoas, empresários, deixa eu ver aqui, ó, cargo autônomo, empresário, olha o número que ficou aqui, ó, para você ver. A gente caiu de forma bem drástica, então ele já caiu de 40 para 5 mil. Então, quando você segmenta muito, o Facebook vai ter dificuldade para conseguir encontrar ainda mais esse público. Isso é bom para quando você está anunciando imóveis que são muito de nicho, imóveis que são muito específicos, que você sabe que tem um público muito restrito para ele, mas é um ponto para você analisar quando você vê que a sua campanha está com o CPM de valor muito alto e o alcance está muito baixo. Como que você faz para corrigir isso aqui? Primeiro, como é que você faz para analisar, né? Você vem aqui, ó, na campanha, vai fazer o seguinte, ó. Rolou a tela aqui, alcance, frequência, valor usado, CPM. Você vai vir aqui, ó, e vai analisar o CPM. Léo, como que eu faço para saber se meu CPM está baixo ou está alto? Primeiramente, você vai ter métricas de outras campanhas que você gerou. É importante você conseguir analisar. Então, você vai comparar essa campanha com outra campanha que você gerou.
Outra coisa que você vai analisar também é, além de uma campanha com a outra, é se o seu alcance está muito limitado. Então, você tem um alcance baixo, cadê a métrica de alcance aqui? Você tem um alcance baixo, quer dizer que o seu CPM provavelmente não estará legal, tá custando muito. Aí você tem um alcance baixo e CPM alto, você tende a pagar mais por publicidade, porque o Facebook não está conseguindo encontrar o seu público. Como que você faz para corrigir isso? Algumas coisas que você pode fazer para corrigir um CPM alto, de valor alto, e um alcance baixo. Primeiramente, expande o público. Vem aqui, ó, e coloca, pelo menos, aumenta o raio. Você pode dobrar esse raio ou colocar um raio ainda maior. Isso aqui vai facilitar para que o Facebook consiga encontrar mais pessoas. Outra coisa, tira um pouco das segmentações. Coloque segmentações que vão ajudar você a encontrar o público, mas tome cuidado para que elas não fragmentem demais. Olha aqui como é que ficou o alcance do público. Ele já saiu de 5 mil para 80 mil pessoas. Então você tem que tomar esse cuidado aí também, beleza? O outro ponto que você vai analisar nas suas campanhas, além do CPM ali, é no nível de campanha, é o custo por resultado. Então vamos lá. Na campanha não tem muito que você mexer, tá? Não tem muito que você mexer. O que você pode fazer é simplesmente trocar o objetivo de campanha. Então, por exemplo, a maioria das vezes você faz campanhas utilizando o objetivo de campanha engajamento. Se você chegou num ponto que a sua campanha estagnou, não está trazendo mais resultados, ou o resultado não está agradável, o que você vai fazer? Você vai usar outro objetivo de campanha, como, por exemplo, o objetivo de vendas. Dessa forma, você vai conseguir testar outras variáveis para fazer com que o seu anúncio, tenha outros resultados, beleza? Então, vamos lá, 6 passos para você melhorar os seus anúncios. Primeira coisa, você precisa testar mais de uma variável de criativo. Você precisa ter mais de uma variável de criativo. Então, olha essa campanha aqui que eu fechei a venda da cobertura. Como é que foi o resultado? Quantos anúncios eu testei nela? Pelo menos 12. Isso nessa campanha, fora as outras campanhas que eu vim testando. Então, você precisa ter um volume alto de criativos, Você precisa ter pelo menos 3 a 4 variações ali. Isso, aqui eu coloquei 5, mas você precisa aumentar essas variações, beleza? Outra coisa, você precisa encontrar quais são os seus criativos vencedores. O que são os seus criativos vencedores? 2 formas de você encontrar os melhores anúncios. O primeiro é analisando as suas próprias campanhas. Então, quando você analisa as suas campanhas, você vai conseguir identificar quais anúncios performaram melhor, quais anúncios tiveram um resultado mais agradável. Então, o que acontece? Você viu que esse anúncio aqui, ó, é o anúncio que teve a melhor performance. O que você vai fazer? Você vai criar outras variáveis desse mesmo anúncio. Outras variáveis desse mesmo anúncio. Isso para quê? Para conseguir achar o seu criativo campeão. Então, o que você pode alterar aqui? Você pode trocar os textos, trocar a cor, trocar a imagem de fundo e ir testando para você encontrar qual é o melhor criativo e determinar qual é o criativo campeão. Outra coisa que você vai fazer, você vai abrir a biblioteca de anúncios aqui, ó, do Facebook, biblioteca de anúncios. Abriu a biblioteca de anúncios, você vai fazer o seguinte, você vai começar a analisar anúncios, por exemplo, apartamento. Os criativos mais vencedores não são os criativos mais recentes, são os criativos que estão há mais tempo ativos. Então, o que você vai fazer? Desce a tela aqui, ó, joga lá embaixo e veja há quanto tempo esse anúncio está veiculando. Você vai assistir anúncio por anúncio e vai ver há quanto tempo esse anúncio está veiculando. Se ele está há muito tempo veiculando, se ele foi criado há muito tempo e essa campanha ainda está ativa, quer dizer que esse é um bom criativo e que você pode se inspirar nele, beleza? Como que você faz para saber o tempo que ele está disponível, que ele está ativo? Então, ó, aqui, ó, já na entrada, aqui no cabeçalho, ele já coloca aqui que esse é um anúncio ativo.
que ela foi iniciada no dia 13 de outubro e que ela está ativa há 2 horas. Então, quanto mais você rolar aqui, ó, mais você vai chegar no criativo que você deseja. Você pode pesquisar aqui por uma palavra-chave, como, por exemplo, cobertura. Você pode pesquisar, por exemplo, por um influenciador, o nome da pessoa que você sabe que é bom de anúncio. Vou usar aqui, por exemplo, a Manuela Dalê aqui, ó. Deixa eu ver se tem ela aqui. Pronto. É a campeã aqui da My Broker de Goiânia. Então, aqui, ó, a Manuela está com esse anúncio veiculando desde o dia 10 de outubro. Então, é um anúncio para você, talvez, analisar se faz sentido e, quem sabe, copiar. Essa é a forma que você faz. Alguns erros comuns que tendem a fazer com que seus anúncios performam mal. Colocar pouca variação. Como eu já falei ali em cima, isso é péssimo. Colocar um público muito restrito. Então, você coloca ele muito nichado, seja na geolocalização ou na segmentação. Deixar a frequência alta, e isso logo cedo. O que é a frequência alta? Então, a métrica de frequência, ela analisa para você qual a frequência que aquele anúncio está aparecendo para aquela mesma pessoa. Então, por exemplo, você tem um anúncio que ele está com a frequência de 1. Lá ele tem a métrica de 1. Quando ele está com a métrica de 1, quer dizer que ele está aparecendo geralmente uma vez só para cada pessoa que ele alcançou. Quando ele aumenta esse número, 1.5, 2, é que ele está aparecendo muitas vezes, mais de uma vez, para as mesmas pessoas. Qual que é o ponto disso? Você precisa deixar a frequência em algum momento ela vai ficar mais alta, sim, porque muitas das vezes você vai anunciar para aquele mesmo público, só que se logo no começo da campanha a frequência já dá alta, quer dizer que seu público está muito restrito, então você vai ficar atento à frequência. Vou voltar aqui no exemplo da campanha. Então aqui, ó, quando a gente vem analisar os dados dessa campanha, nós vamos ver aqui, ó, a frequência do anúncio. Cadê aqui? Frequência, ponto. Aqui, ó, 1.22, 1.1, 1.0. Então, é uma frequência relativamente baixa, que alcançou pouca gente. Então, você pode dar continuidade aí, porque ela é uma frequência boa, tá? 1 até 2 aí, beleza? Outro ponto para você analisar também na sua campanha é o seguinte, só olhar o resultado. Esse é um erro muito comum. Quando você só analisa o resultado, você não consegue identificar o padrão do porquê está dando errado e do porquê está dando certo. Então, analise. Anota as métricas que você precisa analisar. Primeira de todas, resultado. Segundo, cliques. Então, quantos cliques? Terceiro, cliques, custo por cliques. Quarto, que você vai analisar, é o CTR dessa campanha. Qual que é o CTR? O quinto que você vai analisar é o alcance e você pode colocar junto aí também o número de impressões. E para a gente finalizar, indo já para a parte final, o que você vai fazer para corrigir as suas campanhas? Então, você vai primeiro abrir as suas campanhas, você vai aplicar os 6 passos, que é o quê? Primeiro, analisar os criativos. Segundo, colocar variações do seu melhor criativo, e o melhor criativo não é o que deu resultado, na maioria das vezes, né? É claro que o resultado é o principal, mas se ele não tiver dado resultado, é o que teve o maior CTR. O segundo é analisar também, depois você vai... Segundo não, né? Já estou embananando tudo aqui. O terceiro, você vai analisar qual o público, se o público está muito fechado, se ele está muito aberto. Em quarto, você vai colocar uma segmentação mais ampla ou reduzida, depende do que você está fazendo. Em quinto, você vai colocar uma outra variável de público. E em sexto, você vai analisar qual é o objetivo de campanha que se encaixa melhor nos seus anúncios. Beleza, meus queridos? Eu espero ter ajudado você. Como eu falei, essa é uma aula muito teórica e que eu quero muito que você execute. O que você vai fazer? Se você quiser ter acesso a esse PDF aqui para você fazer, você vai clicar aqui no primeiro link da descrição, que é onde está o meu Instagram, e vai me mandar uma mensagem lá me pedindo esse PDF, beleza? Tamo junto, meu querido. Eu espero ter agregado para você. Até a próxima segunda e fica atento aqui no canal, clica no joinha e se inscreve que tem muito conteúdo bom. E não se esquece, quer fazer parte da minha equipe?
tem o link aqui da página para você se inscrever. Tamo junto!